Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Esperando o Salvador. Meu nome é Antoniel Alves, estamos aqui mais uma vez com a graça do Todo-Poderoso para trazer um assunto maravilhoso para as vossas vidas, de grande edificação, que são sobre as 7 cartas das igrejas, endereçadas às igrejas da Ásia Menor, escrita no Apocalipse. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a primeira carta, que é a carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, desde já, antes de começar, eu peço que você deixe seu like, eu peço que você compartilhe nas redes sociais esse vídeo e que comente, que se inscreva no canal, ajude-nos a esta mensagem chegar a muitos corações. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, começa falando sobre as cartas, né? E a primeira carta é a igreja de Éfeso. É aquela igreja em que Paulo elogiou, lá em Efésios 1:15, Paulo elogiou sobre a fé, que tinha ouvido falar dela, que testemunhar, que alguém testemunhou para ele, ele ouviu falar o quanto eles estavam avançados, o quanto a fé deles e o seu amor tinham qualidade, né? Em que isso era praticado com qualidade. E Paulo, pela expressão dele, está se alegrando, está se orgulhando, até elogiando esta igreja. Só que aqui, nas cartas ao Apocalipse, essa carta à igreja de Éfeso, ela tem também uns elogios de Deus. Deus também está reconhecendo aqui, porque Deus também vê as qualidades da igreja. Deus também vê as nossas qualidades. Deus olha para nós e não só enxerga defeito nosso, não. Deus olha para nós, Ele vê as nossas qualidades. Vê o que dá para ser aproveitado em nossas vidas. Nos alerta, nos ensina o que precisa ser melhorado. É assim que nós vamos ver em cada carta dessa. Que essas cartas, quando elas estão sempre se referindo à igreja, mas a igreja daquela localidade, mas ela vai diretamente sendo cobrada ao líder daquela igreja. Porque ele diz: ao anjo da igreja que está em Éfeso, né? Diz aqui: eu sei as tuas obras, né? O teu trabalho. Deus está falando que não pode sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Sofreste e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tudo isso são qualidades dela. São coisas boas que Deus está reconhecendo aqui e está elogiando. Agora, depois do elogio vem os contra. Tenho, porém, contra ti, que deixares o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente virei a ti, e o seu lugar tirarei o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, Deus aqui, vemos a misericórdia de Deus, vemos o quanto Deus é bom, vemos o quanto Deus, ele elogiou a igreja de Éfeso, né? Aquela cidade lá problemática, né? Que tinha lá um número elevado de idolatria, né, de as práticas imorais, né, sexualmente falando, e era uma cidade devotada a essas coisas, né, principalmente a deusa Artemis, né, ou deusa Diana, ou a Diana dos Efésios, como era chamado também, conhecido. E Paulo ali teve uma dificuldade, porque encontrou uma resistência. De repente, um camarada lá se levantou, porque ele fabricava esses imagens de escultura, né, de metal. E ele viu que a profissão dele estava caindo. A profissão dele estava quase sendo extinta, porque as pessoas estavam dando mais ouvido o que Paulo pregava lá nas praças, no meio da rua, ou até perto do templo, do que, na verdade, estar cultuando e comprando essas imagens. Então ele reuniu os outros da profissão dele, né? Formou ali uma espécie de sindicato e criou uma resistência, uma revolta ali, uma revolução de uma tal forma que conseguiu deixar o povo muito eufórico e todo mundo contra Paulo, né?
de maneira tal que ele teve que sair de lá escondido, né? Teve que sair de lá às pressas mesmo, porque senão corria risco a sua vida. E o que Deus está falando aqui é que tem contra ela estas coisas, que o que ele tem contra essa igreja é que eles abandonaram o primeiro amor. Eles abandonaram o início de tudo, aquela coisa boa que estava, até que tinha sido elogiado, né, por Paulo. Deus até elogiou o trabalho deles, que eles não se cansavam. Deus elogiou a paciência, elogiou como eles eram seletivos, né? Como colocavam a prova, que dizia ser judeus e não era, como eles não permitiam essas coisas e tal. E ele disse: não se cansaste, trabalhaste pelo meu nome. Tudo isso Deus reconheceu. Agora, ele diz: eu tenho porém contra ti o primeiro amor, vocês caíram dele. Você deixaste a primeira caridade. Ao conselho que Deus dá: lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde foi a raiz do problema, de onde tudo começou. E vocês vão lá, consertem, né? Para que dê tempo ainda, corram apressado para fazer isso. Isso porque senão, aí vem quanto não, brevemente virei a ti, do seu lugar, o teu castiçal te tirarei, se não te arrependeres. Então tem que haver um arrependimento, né? E aqui entra a questão que eu acredito que muitas pessoas conhecem, e os que não conhecem vão tomar conhecimento do arrependimento e do remorso, né? Esse arrependimento, ele provoca mudança na vida das pessoas, né? Deus aqui está mandando eles ir lá onde começou tudo, onde começou essa ruína deles, essa frieza com o amor. De onde eles caíram, né? Ele diz: de onde deixaste a tua primeira caridade. Onde começou tudo isso? Ele diz: vocês vão lá, procurem, se lembrem de onde vocês caíram, faça essa revisão aí, essa análise, e comece a praticar novamente. E se arrependam. Porque o arrependimento, ele provoca mudança. O remorso não. O remorso você pode até sentir, é até parecido com arrependimento, mas não é. Porque depois que passa aquele momento ali emocional, você volta às mesmas práticas como se não houvesse nada, porque não houve arrependimento. O arrependimento nos leva a melhorar, a nos tornar melhores, e nos aperfeiçoando cada vez mais. Aí continuando: tens porém isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, o quais também eu aborreço. Que é mais elogio. Quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Tem algumas coisas aqui em que Deus está elogiando a igreja de Éfeso, né? Então nós vemos aqui que o Senhor tem para nossas vidas essas bênçãos, mas Ele exige que nós a cada dia venhamos fazer essa revisão, essa análise em nossas vidas, ver onde estamos esfriando, ver onde tudo começou, o porquê de tudo, e nos arrepender e assim viemos a mudar, né? A ter uma atitude diferente, um hábito diferente na nossa vida cristã. Que Deus em Cristo vos abençoe.